Assim diz a palavra de Deus: clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, versículo 3. Na mensagem anterior, nós tratamos sobre o julgamento de Deus e aprendemos que Deus não julgará, Jesus não julgará, mas a sua palavra que foi pregada, que está sendo pregada, esta de julgar no último dia. A nossa pergunta de hoje é: quem será julgado? Ou quem serão os julgados pela palavra de Deus? Apenas duas classes de pessoas. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 7 e 8, ele escreveu o seguinte: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apenas duas classes de pessoas, segundo a Bíblia Sagrada, serão julgadas neste mundo: aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedeceram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Percebe que não são pessoas perigosas, não são os monstros da sociedade, não são essas pessoas conhecidas pelas atrocidades ou pela monstruosidade dos seus pecados cometidos, é claro. Apenas dois tipos de pecadores, segundo a Bíblia Sagrada: aqueles que não conhecem a Deus e nem obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Simples assim. Os que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essas duas classes de pessoas serão julgadas. Deus diz o porquê. Ele usou o rei Salomão para escrever o livro de Eclesiastes, e no capítulo 1 deste livro, ele deixou registrado para nós o seguinte: porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Odiaram o conhecimento e não escolheram, não quiseram o meu temor, ou o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Por isso comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Eu li Provérbios capítulo 1, versos 24, 25, 29, 30 e 31. É muito sério o que Deus está dizendo para nós aqui. Essas pessoas serão julgadas porque ele clamou e elas recusaram. Ele estendeu a sua mão e essas pessoas não lhe deram atenção. Antes, rejeitaram o conselho do Senhor, não quiseram a sua repreensão, odiaram o conhecimento e não quiseram o temor do Senhor, não aceitaram o seu conselho e desprezaram toda a sua repreensão. E ele termina dizendo: por isso comerão do fruto dos seus caminhos. Meus queridos, repito mais uma vez, permita-me ser redundante em algumas questões, porque acredito que na redundância nós aprendemos com mais facilidade, além de trazer à memória aquilo que já ouvimos uma, duas ou três vezes. Deus é tão bondoso que permite plantarmos a semente que quisermos plantar. Porém, ele é tão justo que só colheremos aquilo que nós plantamos. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia na carne, da carne colherá a corrupção,
mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aqui Deus afirma de maneira muito clara: por isso comerão do fruto dos seus caminhos. Ele vai dizer que depois clamarão a ele, mas ele não vai ouvir. Buscarão a ele, mas não o acharão, porque o desprezaram. E ele continua falando conosco que esses dois tipos de pessoa exclusivamente serão julgadas. E o profeta Isaías ou Jeremias exclamou dizendo: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. São os descuidados, aqueles que tanto ouviram, tão perto estiveram, mas nunca se importaram. Pelo contrário, se deixaram enganar pela incredulidade do seu coração, pela dureza do seu coração. Se deixaram enganar, que pena. Findou o verão, ou seja, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Você já é uma pessoa salva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu querido, não se iluda. A palavra de Deus está sendo pregada. Esta palavra que um dia nos julgará. E Deus está clamando, Deus está avisando. Não é que Ele precise de nós. Repito mais uma vez, mas nós precisamos dele. Ele sabe o perigo que estamos correndo. Ele sabe o futuro que nos espera caso rejeitarmos o Senhor Jesus e não aceitá-lo através da sua palavra. Portanto, meu conselho, abra o seu coração, entregue sua vida a Jesus, receba-o enquanto há tempo. Chegará um dia quando clamarão, mas ele não ouvirá. Chegará um tempo que o buscarão, mas não o acharão. O texto que lemos inicialmente, na abertura da mensagem, ele disse: clama a mim e eu responderei vocês. E anunciar vocês coisas novas, grandes e firmes que vocês não sabem. A salvação é algo novo, porque faz parte das boas novas, das boas notícias de Deus através da sua palavra. Isto é o Evangelho de Deus. Espero que você esteja entendendo. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui diante da tua palavra insistentemente, firmemente, continuamente falando aos corações daqueles que já são salvos para o crescimento espiritual, daqueles que ainda não são salvos para que haja um despertamento para um compromisso com o Senhor através da tua santa e bendita palavra. Deus, nós agradecemos as pessoas que nos assistem, especialmente aquelas que nos assistem neste momento, nesta mensagem, ou através dessa mensagem. Fala os seus corações, abençoa as suas vidas, de suas famílias, guarda-nos de toda espécie de males. Esta é minha oração no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Deus abençoe o seu dia, com graça e misericórdia. Te espero na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.